Olá e bem-vindos ao podcast Imagina, com a vossa anfitriã Raquel Pani. Antes de mergulharmos, um pequeno aviso. Este podcast oferece informações e ideias para a vossa caixa de ferramentas pessoal, mas não substitui aconselhamento profissional. Esforço-me para ser o mais precisa e atual possível, mas a responsabilidade de verificar os dados e adaptá-los à vossa realidade é vossa. E claro, adoro saber se gostaram do episódio, se há algo que querem que traga ao podcast ou se encontraram algo que acreditem que deva ser corrigido. O vosso feedback é sempre precioso. Mais do que ferramentas para o bem-estar individual, este podcast inspira-vos a imaginar, de forma realista, possibilidades melhores, numa ponte entre a autoajuda e o ativismo, pensando em ações transformadoras para o coletivo. Aqui encontrarão uma diversidade de abordagens e estratégias. Peguem na meditação, por exemplo. Para uns, começar o dia sentados em silêncio ajuda a centrar e a preparar a mente. Para outros, sentar-se pode gerar ansiedade e uma corrida matinal ao nascer do sol é o ideal. Por outro lado ainda, há quem precise de um pouco mais de tempo na cama ao acordar devagar. O importante é experimentar consigo próprio de forma segura e, como diz Adrian Mishler, encontrar o que vos faz bem. Find what feels good. Por isso, levem o que vos servir, partilhem com um amigo, uma amiga ou duas e deixem de lado aquilo que não vos servir. Eu sou a Raquel Coelho, a voz por trás do podcast Imagina. Sou educadora, podcaster, escritora e celebrante humanista, com a missão de fomentar o amor e a compaixão pela mudança social. A minha formação diversificada, um mestrado em ensino pela Universidade de Nottingham, licenciatura em ensino pelo Instituto Politécnico de Leiria e pós-graduação em Psicologia Positiva Aplicada pela Universidade de Lisboa, aliada a 2 décadas de experiência global em Portugal, Guiana, Emirados Árabes Unidos, Brunei, moldou o meu trabalho que é multifacetado. Atualmente foco-me em celebrações humanistas, formação e, claro, em trazer-vos o podcast Imagina, ou Imagine, se preferirem escutar em inglês, é outro podcast. O título de hoje é... Natal. Florescer em vez de sofrer. O final do ano traz dias mais curtos, noites mais longas, chuva e frio. Traz também muita celebração. Ação de graças, solstício de inverno, Hanukkah, Natal. E se há pessoas que têm imensas razões para se entusiasmar com estas celebrações porque vão juntar-se a pessoas que adoram e admiram partilhar histórias, cozinhar juntos e rir até chorar, há também muitas pessoas que sofrem por antecipação. Pessoas que têm de medir cada palavra para não despolutar uma guerra lá em casa. Pessoas que sofrem de violência doméstica, sexual ou de género, etc. Esses são assuntos muito sérios. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, envie uma mensagem para a linha SMS 3060 ou ligue 800 202 148. 800 202 148. É uma linha gratuita, funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Surpreende-me que ainda achemos que devemos nascer a saber amar. Amar é um verbo e por isso pratica-se, aprende-se a amar melhor e espero que este episódio te ajude a imaginar e a vivenciar amores mais saudáveis. Já todos ouvimos, estarei sempre lá para ti. Mas isso nem é verdade, nem é desejável. Todos temos os nossos limites e estes são uma parte essencial de uma vida saudável em sociedade. Por isso, como é que podemos nutrir o amor enquanto definimos limites saudáveis? Este episódio é para todos, quer estejam em pulgas para celebrar em família, quer estejam já a sentir uma dor de cabeça de pensar como é que se vão conseguir sentar ao lado daquele familiar tóxico que parece manipular tudo e todos. E sim, é também para quem adora estas celebrações, porque em princípio já estabelecem limites saudáveis e sabem fazer e responder a pedidos e por isso mesmo podem ser aliados valiosos de alguém que não saiba como fazer. Assim, nesta época festiva, desafio-vos a observarem os limites existentes nas vossas interações, tanto com familiares como com amigos e colegas, e a ajudarem alguém que saibam que sofre nestas alturas e noutras alturas do ano também. Sim, porque praticar o estabelecimento de limites é algo para todo o ano. Neste episódio vamos escutar a diferença entre limites e pedidos,
falar de algumas dificuldades em estabelecer limites, dentro dessas dificuldades, estratégias para melhorarmos a nossa relação com limites, tais como conhecermos-nos, comunicarmos e sermos mais flexíveis. Por fim, um apelo à curiosidade. Pergunta às outras pessoas quais os seus limites. Estabelecer limites e fazer pedidos. É frequente confundirem-se limites com pedidos. A psicóloga Sarah Davis usou a ideia de um jardim para distinguir limites, boundaries, de pedidos ou regras. Imagina que és um jardim. Os limites são a cerca à tua volta, à volta do jardim. Tu podes ver e comunicar com as pessoas por cima da cerca, mas esta proporciona segurança e uma fronteira clara que as pessoas podem ver e compreender. É firme e estável, mas permite alguma liberdade de movimentos e é possível mudar a cerca quando necessário. As regras ou os pedidos são mais como construir uma cerca à volta da outra pessoa. Cerca num espaço que consideras apropriado e se ela quebrar a cerca, as regras, será punida. Esta é uma diferença fundamental. Os limites dizem respeito a ti e as regras dizem respeito à outra pessoa. Ora, o que é que podes verdadeiramente controlar? Os teus limites. O que não é um limite? Um limite não é dizer ao mundo o que tu queres e esperar que o façam. Isso é um pedido. O mundo à tua volta pode ou não fazê-lo, mas essa decisão cabe-lhes a eles e por isso está fora do teu controle. Chegar atrasado. Eu, pessoalmente, acredito que se me vou encontrar com 6 pessoas e me atraso 10 minutos, estou a fazer perder 10 minutos da vida de cada pessoa, totalizando uma perda de 60 minutos. 1 hora desperdiçada. Ora, como em tudo, as exceções são isso mesmo, exceções. E não é disso que eu estou a falar. Toda a gente pode atrasar-se uma vez por outra. Estou a falar daquelas pessoas que chegam constantemente atrasadas e têm sempre a melhor desculpa do mundo. É sempre na rua delas que está mais trânsito. É sempre o autocarro delas que se atrasa. É sempre o vizinho do lado que mete conversa. É sempre aquela pessoa que liga a alguém à última hora. Enfim, estão a ver a personagem. A forma como eu gosto de resumir esta experiência de tempo é ou é para agora ou não é para agora. E portanto, se não é para agora, não é para agora. Ora, como pessoas curiosas, empáticas e que têm interesse em aprender, fazer um pedido funciona. Vão perceber o impacto do comportamento deles, vão estudar estratégias para melhorar a sua organização, neste caso temporal, e vão pedir ajuda para melhorar. Ou se virem que não conseguem, ou não querem mesmo trabalhar esse aspecto, são honestas e dizem-te, já sabes, comigo diz sempre meia hora mais cedo. Mas para pessoas que são tão distraídas, inconsistentes ou simplesmente pouco ou nada se importam com o que sentes e dão a relação por garantida, não vai mudar absolutamente nada. O resultado será sempre frustração e cobrança. Ou seja, um resultado perde-perde para toda a gente. Como é que transformamos isto num ganha-ganha, win-win? Com limites, pois claro. Ora, qual o limite nesse caso? Depende da pessoa. Mas tive uma professora, por exemplo, que se atrasava sempre, e então ofereci-me para lhe organizar a sala antes dela chegar. Com situações pessoais, digo 1 hora a essa pessoa, mas registro para mim que ela vai chegar meia hora ou 1 hora mais tarde e por isso não planeio nada em que precise daquela pessoa à hora do começo. No caso de ser uma refeição e de haver um prato que seja melhor no momento em que sai do forno, aí começamos a comer, quer a pessoa esteja, quer não esteja, e guardamos uma porção para ela, sem rancor. Eu tendo a atrasar-me, ao mesmo tempo que entro em pânico se me atraso. De antes, isto ainda trazia um terceiro elemento doloroso, que era o da eficiência. Se eu chegava muito cedo, sentia que estava a perder tempo. Para mim, o clique fez-se quando um amigo meu, o Alexandre, disse que tinha um lema. Se não consegues chegar a horas, chega mais cedo. Caiu uma ficha. Se não consegues chegar a horas, chega mais cedo. É isto mesmo. E a forma de ultrapassar o medo de desperdiçar tempo é ver aqueles minutos que ainda temos como tempo de relaxamento. Ou leio umas páginas de um livro, ou faço uma respiração 4-4-4-4, ou pratico um dos meus desportos favoritos, observação de pessoas, people watching. A beleza dos limites é que são flexíveis e humanos, não têm por base o rancor nem a esperança irrealista, mas antes uma aceitação da realidade como ela é. Uma aceitação da realidade como ela é. Neste caso, pessoa X vai atrasar-se. Ao mesmo tempo, protege-me. Neste caso,
Eu preparei uma comida que adoro comer no momento em que saio do forno e por isso vou deliciar-me. Os limites dependem de mim e por isso eu posso controlá-los. Mas isto é mais fácil para umas pessoas do que para outras. A literatura diz que estabelecer limites pode ser mais difícil para pessoas neurodivergentes. Gosto muito desta citação de Prentice Hemphill em What It Takes to Heal. Diz assim: Boundaries are the distance at which I can love you and me simultaneously. Os limites são a distância à qual eu posso amar-te a ti e a mim ao mesmo tempo. Há algumas razões pelas quais os limites podem ser tão difíceis para qualquer pessoa e, regra geral, os limites são particularmente difíceis para pessoas neurodivergentes. Porquê? Há mais razões, mas hoje trago-vos 3. 1. Podemos sentir que não pertencemos. 2. Podemos ter dificuldade em identificar as nossas necessidades. 3. Odiamos conflito. Mas tu podes não ser neurodivergente e ter terror a conflito por situações passadas. Aqui o que importa não é rotular pessoas, mas perceber as nossas tendências e agir da melhor forma. Se sentimos que não pertencemos, que somos diferentes das outras pessoas, isto faz com que estejamos sempre a tentar justificar que a nossa presença vale a pena. Sermos simpáticos, engraçados, inteligentes e dizermos que sim a tudo. Mas há que perceber que toda a gente que existe tem valor e ponto final. Por um lado, não precisas justificar a tua presença nem o teu valor. Por outro lado, se num certo contexto ou com certas pessoas sentes que não és suficiente, que és esquisito ou esquisita, considera passar menos tempo com essas pessoas. Se se trata de família e sentes que deves estar ali, então define um limite. Por exemplo, vou ao jantar e fico 2 horas. Assim respeitas o desejo daquelas pessoas que te querem lá e também respeitas a tua capacidade limitada de passar tempo com elas e de ser agradável. Em relação à segunda dificuldade, para pessoas neurodivergentes pode ser mais difícil identificar as suas necessidades, porque estão habituados a que as invalidem. Por exemplo, sentimos-nos desorientados num espaço com muito ruído. TV ligada, pessoas a falarem alto, música de fundo, mas as outras pessoas dizem: não desliga a televisão, vai começar as notícias, pá. Ou não está assim tanto barulho. O que podes fazer é observar como te sentes e se as luzes, o barulho ou outra coisa qualquer te estão a aborrecer, aceita que isso é real para ti. Se puderes, muda o ambiente para reduzir ou eliminar o estímulo que te está a desorientar. Se não puderes, comunica de forma clara. Este barulho está a fazer-me confusão e vou retirar-me durante um bocado para acalmar. Tão simples. Levantas-te, sem fazer birra, e vais para um lugar mais calmo por uns momentos e assim praticas regulação emocional. Aceitas o que sentes sem culpabilizar ninguém e cuidas dessa tua necessidade de silêncio. Quanto à terceira dificuldade, o conflito. O conflito é frequentemente associado à rejeição, mas nem todo o conflito tem de ser uma guerra aberta. E quanto mais cedo explicarmos os nossos limites, menos dramática será a situação. No caso do barulho, se vês que te estás a aproximar do teu limite de tolerância, mas ao mesmo tempo queres ficar porque vão fazer um brinde e queres participar, vai ter com uma pessoa de confiança, explica que precisas de sair por uns momentos para te acalmar e pede que te venham chamar quando for para fazerem o brinde. Não podes obrigar toda a gente a entender a tua experiência, nem precisas que toda a gente saiba. Basta teres alguns aliados, pessoas emocionalmente inteligentes e sensíveis em quem possas confiar. Quer sejas neurodivergente ou não, precisas de conhecer os teus limites. Pensa por ti mesma. Como Nancy Kline diz no seu livro Time to Think, thinking for yourself is still a radical act. Pensar por ti própria é um ato radical. Como é que podemos dizer às pessoas à nossa volta quais é que são os nossos limites se nós próprios não sabemos quais são? Isto acontece muito a quem quer agradar, a quem quer cuidar de toda a gente. Entra em contacto contigo mesma, explora o que te excita, o que te interessa, o que te desliga, o que te irrita. Explora os teus limites, explora os limites que tens em diferentes contextos. 4 contextos em que podes pensar são trabalho ou educação, lazer, saúde ou crescimento pessoal e relações. Podes dividir uma folha em 4 e apontar alguns limites que tens em cada uma destas áreas na tua vida. Trabalho ou educação, lazer, saúde ou crescimento pessoal e relações. Se tens dificuldade em estabelecer limites,
Pensa no que te faz ficar zangado, frustrado ou desapontado. Esses sentimentos são excelentes indicadores de que um limite foi ultrapassado. Por isso, podes aprender com esses momentos. Imaginemos, por exemplo, que disseste que sim ao pedido a uma amiga e dás por ti a reparar que o horário não funciona ou notas que te estás a sentir frustrada pelo tempo que vais perder nisso. Respira fundo e da próxima vez que alguém te pedir ajuda diz obrigada por confiares em mim, deixa-me ver e depois digo-te qualquer coisa. Depois vai pensar no assunto e certifica-te que voltas ao contacto para trazer um forte sim ou não. Repito, certifica-te que dás uma resposta, porque se tendes a agradar às pessoas que te rodeiam, é possível que queiras evitar entregar um não e assim decidas evitar aquela pessoa por uns tempos. Por isso, luta contra essa tentação. Vai ter com a pessoa e entrega-lhe um não se for o caso, sem medos. Os teus amigos merecem saber se podes ou não fazer aquilo. E merecem que os ajudes de forma inteira e completa e não com meios rancores ou dúvidas. Essa clareza não te vai fazer perder o amor deles. Pelo contrário, vai fortalecer, porque eles sabem que podem confiar no teu sim quando o dás. Por isso, lembra-te de prestar atenção às sensações menos agradáveis da tua alma e escutar o que te dizem, em vez de as enxutar imediatamente. Estas coisas são às vezes mais fáceis de entender numa escala. De um lado, o 0. Dizes que sim a tudo e esperas que toda a gente diga que sim a tudo também. No extremo oposto, é cada um por si. Acreditas que deves ser independente e que os outros também devem ser independentes. Naturalmente, o equilíbrio vivo andará algures pelo meio, com alguns sims, alguns não e toda a clareza comunicativa. Flexibilidade dos limites. Os limites são definidos de uma vez por todas? Ouço-te perguntar. Não, de modo nenhum. Enquanto estivermos vivos, aprenderemos e mudaremos e, por consequência, também os nossos limites mudarão. Tal como em qualquer aspecto da tua vida, lembra-te de revisitar e reavaliar os teus limites. Por exemplo, quando és mais novo, é possível que aceites qualquer emprego, porque precisas de ganhar dinheiro naquele instante, porque tens curiosidade, porque não tens uma lista de competências enorme e queres aproveitar ao máximo o tempo. Mais tarde, à medida que te especializas numa área, poderás limitar o tipo de trabalho que fazes a um conjunto de competências específico. Independentemente do cenário, é importante que puxes os teus limites de forma segura para que possas expandir a tua zona de conforto. Realço a ideia da forma segura porque deves reduzir incidentes em que te sintas vitimizado. Por isso, puxa pelos teus limites, mas QB, quanto baste. Depois, comunica os teus novos limites porque ninguém pode adivinhar que mudaram. Comunica os teus limites. Se é para mim evidente que todos temos limites e que precisamos de os perceber e definir, estes são flexíveis e variam não só de pessoa para pessoa, mas também de momento para momento na mesma pessoa. Assim, é essencial manter abertos os canais de comunicação, mesmo que seja para temporariamente fechar um canal de comunicação. O que quero dizer com isto? Imaginemos que tiveste um longo e cansativo dia e no caminho para casa estás já a sonhar com 10 minutos de silêncio e uma chávena de café na mão a olhar para fora da janela. Quando chegas a casa, o teu parceiro, a tua criança ou os teus parceiros de casa não podem adivinhar que é assim que te sentes. Podem até estar entusiasmados por partilhar contigo algo de excitante que lhes aconteceu hoje. Por isso, assim que entras porta adentro, lançam-se a ti num infindável dominó de palavras, entusiasmo e vontade de falar. É impossível que escutes bem. É bem possível que por gentileza e amor tu tentes escutar, mas é impossível que sejas verdadeiramente um bom ouvido. Poderás até sem querer acelerá-los, calá-los ou até fazer um comentário menos bondoso. Tudo porque querias fazer a coisa socialmente considerada certa e escutar quando alguém te queria falar. Contudo, existe outra opção, que passa por comunicares algo como eu amo-te e quero muito ouvir com toda a atenção que tu queres partilhar, mas neste momento eu preciso mesmo de uns minutos de silêncio e de beber um café. Podes contar mais tarde. Mais tarde, quando estiveres pronta, conseguirás ouvir melhor. Serás capaz de estar inteiramente presente, de reparar nos detalhes do que está a ser dito, não só em palavras, mas também em gestos. Serás também melhor capaz de fazer perguntas para ajudar a outra pessoa a refletir no que sente.
Algumas perguntas que podem trazer reflexões e respostas mais profundas são: que mais? Como é que isso te fez sentir? Conta-me mais. Se queres pensar um pouco mais sobre frontalidade empática, escuta o episódio do podcast Ansiedade Minha Amiga de abril de 2020. Uma nota. Há situações em que é virtualmente impossível respeitar os nossos limites. As emergências são situações que precisam de resposta imediata. As mães e os pais saberão também de muitas situações em que estabelecer limites não é de todo fácil. Quando os bebés são pequeninos e temos o sono interrompido a toda a hora, é óbvio que teremos menos paciência e menos flexibilidade emocional. Temos de normalizar pedir ajuda. Pede a uma pessoa amiga ou um familiar para ir lá à casa ficar com a criança meia hora para poderes fazer uma sesta. Pede o que for preciso, que as pessoas saberão ajudar no que podem e dizer que não, no que não podem. Isto traz-me às outras pessoas. Pergunta às outras pessoas quais os seus limites. Nunca presumas, pergunta sempre. E depois de perguntar, escuta com atenção. A Nancy Klein diz: atenção. Este calibre de escutar incendeia a mente humana. A qualidade da tua atenção determina a qualidade do pensamento da outra pessoa. Fim de citação. Por isso, certifica-te que faz perguntas sobre os limites das pessoas, sobretudo quando pensas que talvez não estejam conscientes dos mesmos, que talvez eles estejam a querer demonstrar o seu amor de uma forma codependente, dizendo que sim a tudo, mas depois comportando-se de forma brusca ou mal disposta. Se tu fizeste um pedido a alguém e eles deram um sim imediato, encoraja-os a pensar melhor antes da resposta. Eu sei que isto não é o que dizem as estratégias de marketing porque querem vender imediatamente, mas a minha lógica é esta. Se uma ideia é boa agora, vai continuar a ser uma boa ideia mais logo, depois de pensares nela. Muito obrigada por teres estado comigo neste episódio do podcast Imagina. Espero que as reflexões sobre limites e a sua importância te ajudem a cultivar relações mais saudáveis e a florescer nas épocas festivas e no resto do ano. Lembra-te, como dizemos por aqui, o Imagina procura trazer um pouco de ciência, amor e poesia para um mundo mais justo e divertido, onde todos possam florescer. Se gostaste, partilha com quem possa beneficiar e não te esqueças de subscrever para não perderes os próximos episódios. Podes também deixar-nos o teu feedback e as tuas ideias. Até breve e continua a imaginar!